Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bem com vocês? Pois é, gente, o tempo tá passando e nós estamos iniciando o PET 6. Olha que loucura! PET 6 de História. Nós vamos começar hoje a semana 1, ok? Para que a gente não fique muito atrasado, né? Porque agora temos datas a cumprir. Então vamos ser um pouco mais atentos às nossas atividades, tá bom? Nessa semana 1, aqui quem vos fala, claro, estou esquecendo, né, gente? É a professora Elaine Dark e eu estou à disposição de todos, tá bom? Vamos começar então? Esse texto, ele é bem pequeno, as atividades também são poucas, são só 3, porém uma é um pouco grandinha, tá bom? Que é a número 3. Mas nós vamos falar sobre o período do governo do segundo reinado, que é o governo de Dom Pedro II, que é o maior, né, o período em que único período da história brasileira onde nós vamos ter um governante durante tantos anos controlando e comandando o Brasil. Depois de Dom Pedro II, o que mais ficou no governo foi o Getúlio Vargas, tá? E o Getúlio Vargas vai ficar de 30 a 45 e de 50 a 54, né? Então, nós vamos ter aí, primeiro 15 anos, depois mais 4, então 19 anos de governo. E o Dom Pedro II, né, como imperador, foi o que ficou mais tempo. Óbvio, né, gente? Não tinham eleições. Vamos lá, então. Segundo reinado no Brasil. Período mais longo em que um governante esteve à frente do poder em nosso país, iniciando-se em 1840, com o golpe da maioridade. Por que o golpe da maioridade, gente? Vamos relembrar lá o finalzinho do PET 5. Dom Pedro II, quando fica no Brasil como príncipe regente, né, coitado, mas que não podia governar, ele tinha apenas 5 anos de idade. O pai dele, Dom Pedro, o louco, pra mim tinha que chamar o doido, volta para Portugal para assumir o trono de Portugal no lugar do pai dele e deixa uma criança de 5 anos para governar o Brasil. Já estamos vendo que não vai dar nada certo, né, gente? O que é que uma criança de 5 anos de idade, qual a condição que essa criança tem de governar um país? Né? Mal ela sabe o que ela quer fazer, quanto mais se ela quer brincar agora, se ela quer comer, se ela quer, né? Então, é praticamente uma coisa impossível. E aí nós vamos ter o período das regências, né? O período regencial, né? Regência trina, regência una. E aí nós vamos ter, no ano de 1840, né, o golpe da maioridade. Dom Pedro estava agora com 14 anos de idade e os liberais ajudam a Dom Pedro, né, se unem a Dom Pedro, claro que com milhões de segundas, terceiras e quartas intenções de fazerem parte do governo dele, se unem a ele e dão o chamado golpe da maioridade, né? Dom Pedro II, então, com 14 anos de idade, e termina, gente, em 1889. Então, vai de 1840 a 1889, com a proclamação da República. Durante o governo dele, tivemos instabilidade política, óbvio, né? E os liberais vão, que eu já falei para vocês, vão se unir a ele, né? Ao Pedro de Alcântara, né? Eu vou mandar o nome para vocês, gente, o nome é gigantesco. São 20 e tantos nomes para uma pessoa só. Tô falando sério, viu, gente? Eu vou mandar para vocês lá no grupo. O Dom Pedro, ele estava sendo regido, digamos assim, né? Era o tutor dele, o Araújo Lima, que era uma regência extremamente conservadora que os liberais não gostavam. Então, os liberais vão se unir a Dom Pedro e vão dar a ele o golpe da maioridade. E aí, Dom Pedro assume o Brasil, assume o trono brasileiro. Nesse período, estava havendo várias rebeliões. A incerteza da capacidade de governar do novo imperador, óbvio, né, gente, vai fazer gerar, além das rebeliões, grupos políticos, tá? Grupos políticos dominantes eles vão buscar papel protagonista. Primeiro nós vamos ter o Partido Conservador e depois o Partido Liberal. Quem fazia parte do Partido Conservador? Regressistas, lideranças das províncias nordestinas, altos funcionários do governo, comerciantes e grandes proprietários de terra. Ou seja, a elite fazia parte dos conservadores. Agora, os liberais, lideranças do Centro-Sul e membros da sociedade urbana. Poderia ser qualquer pessoa, essa sociedade aqui, tá bom, gente? Qualquer pessoa com interesse
em ter e não voltar ao conservadorismo do imperador, né, do Dom Pedro I, ou do pai dele, né, do Dom João e etc. Os liberais, eles tinham vantagens e privilégios, né, nos primeiros anos. Por quê? Eles tiveram o primeiro ministério de Dom Pedro. Por que eles foram favorecidos, gente? Porque eles ajudaram no golpe da maioridade. Então, jogo político, troca de interesses. É o que a gente vê na nossa política atualmente. Os conservadores eram a maioria na Câmara dos Deputados e exigiram novas eleições para o parlamento, em outubro de 1840. Vários casos de violência, corrupção e fraudes eleitorais foram comprovadas na política dos dois lados. Gente, parece que a gente tá falando da nossa época. Nem parece que é em 1840 que isso aconteceu, né? Violência, corrupção, fraude. Nossa, é engraçado, né? Os liberais vão sair vitoriosos, mas os conservadores vão pedir de novo uma nova eleição, principalmente nas regiões de Minas Gerais e São Paulo, que eram as regiões onde eles sabiam que iam vencer, né? Em 1847, estabilizou o cenário político do Brasil, o imperador criou o cargo do presidente de Conselho dos Ministros, e com isso, gente, ele cria um negócio chamado parlamentarismo brasileiro, que ficou conhecido também como parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque no modelo brasileiro, Dom Pedro II, que tinha o poder moderador, que foi criado pelo pai dele lá em 1824, nomeava o presidente deste conselho, que por sua vez escolhia o gabinete ministerial. Depois tinham algumas eleições para confirmar a maioria do partido. E esse sistema vai durar todo o segundo reinado, ou seja, de 1840 a 1889. Durante esse período todo, nós vamos ter o chamado parlamentarismo brasileiro. Por que ele é parlamentarismo às avessas, gente? Eu vou explicar na atividade número 3. Vamos começar as atividades? Vamos lá. Número 1. Quais partidos políticos que se consolidaram após 1840 no Brasil? Eu falei já, Partido Conservador e Partido Liberal. E quais grupos sociais os formavam? Vamos lá. Era formado pelos antigos regressistas, apoiados pelas lideranças. A resposta está toda no texto, viu, gente? Das províncias nordestinas, altos funcionários do governo, comerciante e grandes proprietários de terra. Partido Liberal era formado pelas lideranças do Centro-Sul e membros da sociedade urbana. Ambos buscavam o domínio do parlamento brasileiro no intuito de tentar estarem mais próximos das tomadas das decisões do jovem imperador. 2. Por que podemos dizer que o Partido Liberal tinha mais proximidade com o jovem imperador nos primeiros anos de seu governo? Fácil, né, gente? Os liberais formaram o primeiro ministério de Dom Pedro II, favorecidos pelo fato de terem sido responsáveis pelo golpe da maioridade. 3. Essa é a grande que eu vou explicar para vocês, tá? Busque na internet. O site que eu usei para pesquisa é esse aqui, toda a matéria. Ele explica direitinho, tá? Busque na internet ou consulte seu professor de história. Tem no livro também, viu, gente? No livro didático de vocês. Sobre o modelo de monarquia parlamentarista na Inglaterra e compare com o modelo adotado no Brasil no segundo reinado. Então, a gente já sabe o parlamentarismo brasileiro ou parlamentarismo às avessas. No Brasil, Dom Pedro II escolhia o primeiro-ministro escolhia os seus secretários, digamos assim, né? Em 1847, visando estabilizar o cenário político do Brasil, o imperador cria o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que é a mesma coisa que primeiro-ministro ou chanceler. A primeira experiência parlamentarismo no Brasil. No modelo brasileiro, Dom Pedro II, valendo-se do poder moderador, nomeava o presidente deste conselho, que por sua vez escolhia o gabinete ministerial. Posteriormente, novas eleições eram realizadas para confirmar a maioria do partido neste gabinete. Esse sistema perdurou por quase todo o segundo reinado. Agora nós vamos ter o parlamentarismo inglês atual, tá, gente? Esse é aquele, digamos assim, oficial, o correto, tá? Nas monarquias parlamentaristas, o poder do monarca é limitado pela Constituição.
e os assuntos administrativos são controlados pelos ministros, dos quais o primeiro-ministro, que pode se chamar premier, chanceler, chefe de governo ou presidente de governo, tanto faz, tá? Figura em destaque, pois ele recebe uma investidura do parlamento para liderar o governo. Por esse motivo, ele pode ser destituído rapidamente pelo mesmo parlamento, caso haja um voto de desconfiança dos parlamentares. Com efeito, o poder executivo emana do gabinete dos ministros, um conselho de ministros recomendados pelo primeiro-ministro e aprovados pelo parlamento. Por sua vez, esses parlamentares são escolhidos por sufrágio popular em eleições diretas. O que é sufrágio? Mais uma vez, voto. O que faz do poder legislativo um instrumento vital na administração do país. Vamos lá as diferenças. Parlamentarismo brasileiro. Quem que escolhe o primeiro-ministro? Imperador. Parlamentarismo inglês. Quem que escolhe o ministro? O parlamento. Tá? Ele não é indicado pela rainha, pelo rei, seja lá quem for, pelo imperador. Ele é escolhido dentro do parlamento, tá bom? O poder do monarca, aqui no parlamentarismo brasileiro, o poder do monarca é limitado ou ilimitado? O poder do monarca é ilimitado. Aqui o poder do monarca é limitado, tá? Ele tem um certo controle, ele é controlado pela Constituição. Tá? E a Constituição é controlada pelos ministros. Então, é tudo um controle, tudo tem um esquema, tá bom? No parlamentarismo inglês, o povo escolhe o primeiro-ministro? Não. Ele escolhe os deputados, digamos assim, né, que vão fazer parte do parlamento, e esse parlamento escolhe o primeiro-ministro, tá bom? Então, quem que escolhe o primeiro-ministro aqui? Ele é um voto indireto popular e um voto direto do parlamento. Aqui popular e aqui parlamento. Aqui, quem que escolhe o primeiro-ministro? É o imperador. Tem voto? Não. Não, sem voto. Não, ninguém tem direito a votar, porque quem escolhe é o imperador. Então, o único voto válido é o imperador. Quem que escolhe aqui a equipe que vai trabalhar com o primeiro-ministro? O próprio primeiro-ministro, mas dentro do parlamento. Mas, claro, ele vai escolher a contragosto dos outros? Não, ele vai perguntar e pedir opinião, tá bom? Aqui no parlamentarismo brasileiro, ele escolhe quem ele quer e ponto final, tá? Ele vai obedecer a maior quantidade de pessoas do partido. Se o partido A ganhou, tem mais gente, ele escolhe deles. Porque ele vai ter todo mundo aliado dele. Se o partido B ganhou, tem, sei lá, 30 deputados e o outro só tem 10, ele escolhe o que tem 30, para ele ter o poder do lado dele. Então, o parlamentarismo brasileiro, ou parlamentarismo às avessas, é totalmente o contrário do parlamentarismo inglês. Aqui é como se fosse um parlamentarismo que o imperador manda, ou o presidente, seja lá quem for, no caso aqui do Brasil era o imperador. E o parlamentarismo inglês, o monarca, no caso lá, a Rainha Elizabeth, ela não manda absolutamente nada. Ela tem poder, mas ela dentro da política, da economia, ela não tem poder, tá bom? Então, terminamos por aqui a nossa semana 1 do PET 6 e eu estou à disposição de todos vocês para se precisarem tirar dúvidas ou alguma coisa assim, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima semana.